Só que eles disseram que ainda que isso tenha aparentemente resolvido o problema da extensão nos agudos, a curva de resposta em si ainda não estava legal e os graves também poderiam ser melhorados. E aí, o que eles fizeram? Primeiro, oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e eu acho que quem acompanha o hobby sabe que hoje o mercado de in-ears é dominado por fones híbridos, ou seja, que combinam múltiplas tecnologias de alto-falantes. Ao mesmo tempo, não é raro você encontrar modelos com um único falante dinâmico por lado ou, por exemplo, um planar magnético. Mas é muito difícil você achar fones que tenham uma única armadura balanceada por lado. Isso é bem mais raro. E o motivo é simples. As armaduras sofrem de uma limitação bastante severa. Elas têm um alcance de frequências curto. Ou seja, é muito difícil, para não dizer quase impossível, fazer com que uma única armadura responda idealmente nos extremos do espectro de frequência audível por um ser humano. É por isso que no caso de fones com BAs, você costuma ter múltiplas BAs por lado. E em muitos fones você ainda tem falantes dinâmicos responsáveis pelos graves, porque essa é uma região tradicionalmente difícil para BAs responderem muito bem. Ao mesmo tempo, esse tipo de alto-falante ele tem seus benefícios. Eles são muito eficientes, têm um tamanho muito reduzido e principalmente têm uma baixíssima distorção. Então assim, existem bons fones baseados em uma única armadura balanceada, né? Você tem os clássicos que são os da linha Etymotic, que eu já trouxe aqui para o canal, acho que mais de uma vez. Mas no mercado de hoje, eu acho que acabam sendo fones muito de nicho, sabe? Eles têm uma assinatura sonora que é muito própria, ela é muito seca e muito direta. São fones muito detalhados, muito transparentes, mas eles não costumam ser particularmente meio que agradáveis ou envolventes. Eu tô fazendo essa introdução porque eu recebi recentemente esse fone aqui, o AFUL Magic One. E ele é justamente um fone da AFUL que tem uma única armadura balanceada por lado. Mas não é um fone com uma única BA tradicional. Antes de entrar nos aspectos físicos, eu vou trazer uma seção nova específica para esse vídeo aqui, que são os aspectos técnicos, que nesse fone são extremamente interessantes. E sabe uma outra coisa que traz aspectos técnicos muito interessantes? As roupas da Insider, parceira do canal, com as Tech T-Shirt que eu estou usando agora. Se você me acompanha, você já sabe, né? Mas, cara, eu sou fã das roupas da Insider, tá? E não é porque eu sou patrocinado por eles, é porque eu realmente gosto muito delas. Além delas vestirem muito bem e de estarem disponíveis em várias cores e estilos, elas trazem também bastante tecnologia. Elas têm regulação de temperatura, o que é ótimo, né? Que eu moro no Rio de Janeiro, às vezes está quente demais, de repente vem uma frente fria, esculhamba a temperatura. Elas amassam no corpo, você não precisa passar, elas não desbotam com o tempo e elas são anti-odor. E cara, por experiência própria, eu posso dizer que isso tudo é verdade e faz muita diferença pra mim. Dá uma olhada no site da marca que tá na descrição, eles têm vários tipos de roupa, tem muita coisa e você pode colocar esse cupom aqui para ter direito a um desconto aqui para vocês inscritos no canal. São as roupas ideais para o meu dia a dia e eu tenho certeza que podem ser para o seu também. Agora vamos voltar aqui para o Magic One. A AFUL me mandou um documento detalhando o que está por trás dessa escolha e o que eles fizeram para tentar contornar essas limitações tradicionais das BAs. Nesse documento, eles dizem que, ao mesmo tempo em que a utilização de várias armaduras consegue contornar o problema da extensão, né, porque você dedica uma armadura para determinada faixa do espectro, com isso você também cria alguns problemas. Por quê? A integração de cada uma pode não ser fácil, porque cada armadura vai ter suas próprias características e também, aparentemente, a vibração de cada uma pode, em algum grau, contaminar a outra. Então, a ideia de fazer um fone com uma única BA veio daí. Ter os benefícios de usar uma armadura balanceada, como a eficiência e a baixíssima distorção, mas sem os potenciais problemas que surgem quando você usa mais de uma. E aí, eles desenvolveram uma BA própria, o que não é muito comum no mercado. A maioria dos fones com BA usa da Nose e da Sonion. Aqui não. Eles fizeram uma própria e trouxeram algumas inovações em termos de formato e materiais.
Só que eles disseram que ainda que isso tenha aparentemente resolvido o problema da extensão nos agudos, a curva de resposta em si ainda não estava legal e os graves também poderiam ser melhorados. E aí, o que eles fizeram? Primeiro, para mexer na curva, eles implementaram um circuito RLC que eles chamaram de SE Math. Eu me lembro que quando eu fiz o unboxing desse fone, eu fiz no meu Instagram, aqui ó, pra você seguir, eu fiquei bem confuso, né? Porque, pô, eu olhei esse fone e aí, olha só o que tem nele, olha aqui. Parece que tem um crossover, né? Aqui. Mas tipo, por que teria um crossover se o fone tem um único falante, né? Aparentemente é isso. Esse é o circuito RLC. É como se fosse, cara, um circuito de equalização permanente, tipo um DSP, né? Porque é uma equalização fixa de correção, vamos dizer assim, só que feito eletricamente. Muito interessante, cara, muito interessante. E nos graves também rolou uma solução bem incomum. Repara aqui que ele tem, ó, essa estrutura bem diferente aqui, tá vendo? Olha só. É tipo um tubo em serpentina que se conecta ao falante e a esse volume vazio aqui, olha só. Tá vendo? Esse quadrado aqui é uma área vazia. De acordo com a marca, cara, essa estrutura foi inspirada na caixa de som topo de linha da BMW, a Nautilus. E o objetivo é justamente trazer uma resposta melhorada nos graves, o que é muito difícil para uma BA. Né? É trazer a impressão de graves melhores usando um método de construção de caixas de som. É por isso, inclusive, que o Magic One não é um fone pequeno. A maioria dos fones de armadura balanceada são pequenininhos, né? Tipo um cilindro só, porque o falante em si, ó, ele é só esse negocinho. Aqui, ó. É só esse negocinho pequenininho aqui. Só que ele tem um formato bem mais tradicional por conta do espaço que essas coisas tomam. Agora, cara, corpo de acrílico, ótimo acabamento e uma estética diferente dos outros fones da marca que eu testei, né? O Performer 5 e o Performer 8. Achei bem bonito e bem construído. Nada de outro mundo, tá? Mas bem bom. Conforto, encaixe, isolamento, excelentes também, tá? Nenhuma crítica relevante quanto a isso. E o cabo dele é esse aqui. É um cabo que eu classificaria como mais voltado para o luxo do que para conveniência, mas eu também não acho que ele chegue a ser inconveniente. E aí quando você compra, você pode escolher o conector, né? Tem o P2 tradicional ou o balanceado 4.4mm. Esse aqui é o balanceado. Agora, em termos de unboxing, ele é ok, tá? Nada muito diferente do Performer 5 ou 8, só que bem menor. Legal, mas nada incrível, tá? Vem com uma seleção aqui de ponteiras e uma case de metal para transporte bem básica que eles e várias outras marcas usam. Então, é isso. E no som, cara? Como é que esse fone totalmente inusitado se sai? Cara, magicamente bem. Que fone bom, galera. É o seguinte, a primeira coisa que me impressiona é o fato dele não ter nada a ver com o que você espera de um fone com uma única BA. Eu costumo dizer, assim, que a tecnologia dos transdutores não costuma ser determinante na sonoridade de um fone, porque existe todo um trabalho de projeto e implementação que conta muito mais. Então, eu sempre achei essas coisas de, porque esse aqui tem um timbre de BA, ou de você comprar um fone especificamente porque ele é planar, porque ele é híbrido, porque ele só tem um dinâmico por lado. Cara, esse tipo de coisa eu acho muito superestimada. Mas fones com uma única BA costumam ser uma exceção. Porque existe sim uma sonoridade bem mais típica nesses fones, que nasce de uma limitação física que é real, né? Então, os fones com uma única BA, eles costumam ser muito secos, muito diretos, entendeu? Aqui, aparentemente, essas limitações foram contornadas e você tem uma tonalidade muito mais normal, cara. É um fone com uma resposta bem mais próxima de uma curva VDSF do que de uma Corfig da Etimotic, tá? E assim, não acho que pare por aí, tá? Não é só um fone que traz uma sonoridade à la VDSF. Eu realmente achei ele encantador. A questão pra mim é um fone natural, calmo, super equilibrado e com uma característica um pouco mais quente, bem sedosa, o oposto do que você costuma ter como única BA. Mas vamos por partes, vamos começar aqui pelos graves. Cara, é um Drop Variations com aqueles subgraves subterrâneos? Não, tá? Mas não tem nada da magreza de um Etimotic R4SR aqui. Pelo contrário, eu achei a quantidade e a presença dos graves excelentes nesse fone aqui. É muito bem julgado, cara. São graves que eu considero presentes, mas mais tranquilos. Eles estão mais para uma personalidade que eu chamaria de equilibrada do que daquela pegada um pouco mais intensa, né, que muitos hi-fis hoje têm. Então, assim,
Se você estiver esperando aquele shelf nos subgraves mais tradicional do mundo de hi-fi, né, que traz aquele chão, aquele peso, não é isso que você vai encontrar aqui. Não é que a extensão não seja boa, ela é, tá? Ela é, cara, parece milagrosa para um fone com uma única BA, principalmente uma desse tamanho aqui. Só que o Magic One, ele tem uma pegada mais musical, cara. Ele me lembra um pouco o BQAYZ Winter Ultra, sabe? São aqueles graves que tem sim uma forcinha a mais, tá? Eles não são retões como o Etimotic, só que sem ser exagerada. E que sobe até ali nos médio graves também. Então, é como se fosse uma pegada mais acústica, que brilha mais com gêneros mais calmos do que com algo mais divertido, né? Tipo a música eletrônica, um hip hop, uma coisa assim. Não que ele se saia mal nesses gêneros, esse definitivamente não é o caso aqui. Mas é como se fosse um desempenho nos graves menos divertido, só que, ao mesmo tempo, mais musical e mais técnico, se isso fizer sentido. Ele combina muito bem essas características. Eu sei que isso pode parecer estranho, tá? Mas é o que eu sinto aqui. E, de novo, eu gostei muito dessa pegada. Muito. Eu acho sim que a maioria das pessoas vai preferir uma curva mais curvada mesmo, né? Com aquele mais tradicional, né? Aquele shelf mais comum nos subgraves, que aí desce. Mas eu adorei a personalidade do Magic One nos graves. Eu realmente adorei. E assim, isso em geral, tá? Ignorando que eu só tenho uma única BA aqui e que ela é pequena. Se eu considerar isso, meu irmão, aí é papo da Eiffel ter feito uma mágica aqui mesmo, tá? Indo pros médios. Cara, de novo, que delícia de personalidade. Ele é muito, muito bem tunado aqui nos médios. É um Pina Gain muito bem colocado e eu acho bem próximo das minhas preferências, tá? Você não tem nada daquele ganho de uma Diffuse Field ou de uma Harman, né? Que pode ser um pouco mais perforante, né? Um pouco mais agressivo. Aqui você tem uma pegada um pouco mais próxima da de um Soft Ears Studio 4 ou um Truth Ear Zero Red em termos de tonalidade. O que é um belíssimo elogio. De novo, tá muito dentro do que eu gosto nessa região, né? Da maneira como eu prefiro que os médios sejam apresentados. Porque você tem a proeminência, você tem um belo timbre, algum destaque na região, mas sem exagero, sem cansar. São bons médios, cara. Muito, muito naturais. Indo para os agudos, a gente chega numa característica que eu acho curiosa. Em termos de presença e linearidade, eu acho que os agudos aqui são fantásticos. São muito bem posicionados, não tem nada de exagero, nada de recuo ou escuridão, tá? E tanto timbre quanto definição são muito bons para um fone dessa categoria. Eu acho que tudo é muito bem definido e articulado aqui. Só que ao mesmo tempo, existe meio que uma suavidade geral na sonoridade desse fone, o que eu tendo a atribuir aos agudos. Eu acho que o calor dele vem daí, de certa forma, porque eu não acho que ele tem as características que me faria categorizar um fone neutro quente, né? É como se fosse, cara, muito equilibrado, definido, articulado, mas como se você visse tudo por um filtro que, paradoxalmente, não vai interferir no realismo que ele está te apresentando, mas ao mesmo tempo deixa tudo mais bonito, mais agradável, entendeu? E isso me traz as tecnicalidades também, porque assim, ele é bom, resolução legal, detalhamento, até espacialidade, mas em algum grau eu acho que essa suavidade que eu sinto afeta isso aqui um pouquinho. Não o realismo da tonalidade, como eu falei, mas meio que afeta um pouco a profundidade, assim, os pormenores, sabe? Então assim, eu não acho que ele esteja no nível de algo como um Truth Ear Nova, por exemplo, que é um fone que está aqui para avaliação, e custa mais ou menos a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, indo para as conclusões, é o seguinte, eu diria que o Magic One é o melhor fone na faixa de preço? Não. Eu ainda vou avaliar o Nova, tá? Que eu tenho testado. E eu acho sim que o Nova é um fone que tem predicados para agradar um número maior de pessoas. Só que o Nova não tem meio que a personalidade, a identidade, vamos dizer assim, do Magic One. Talvez saber que eu estou ouvindo uma única BA com essa sonoridade tenha algum impacto consciente ou inconsciente nessa história. Mas eu me encantei com esse fone. Eu realmente me encantei. Ele realmente é único. Eu nem acho que seja só pela questão técnica, não, tá? Eu acho sim que isso é admirável, né? Foi uma proeza conseguir o que esse fone entrega, né? Com uma única BA, e isso já justifica a existência dele. Mas mesmo sem levar isso em consideração, tá? A sonoridade, no final das contas, é o que conta e ela é encantadora. Ele é muito suave, muito envolvente, eufônico, ao mesmo tempo em que é um fone natural. Essa suavidade não faz com que ele seja caloroso demais, pouco detalhado, essas coisas.
Não, pelo contrário, ele mantém isso tudo. Parece mágica mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.